Muito bem, pessoal. Um coach, né, além de dominar a metodologia, a técnica de perguntas, os temas que a gente está vendo aqui, né, tem uma série de conceitos que podem nos ajudar num diálogo, numa conversa com o coach, a ele se auto-perceber, perceber a realidade que está em torno dele, né? Eu vou trazer um desses conceitos, que é um conceito poderoso. Ele é do David Hoffmann, se não me engano, um autor alemão, né? Foi adaptado aqui às nossas condições aqui e a gente usa muito em processos de desenvolvimento. E para começar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é um talento? O que vocês diriam para mim? O que é talento? Alguma habilidade, competência? Perfeito. Nessa mesma linha, que outra definição a gente podia dar para talento? Um dom. Então, o talento é algo que você tem, que é inato, né? E que, como a colega colocou, quer dizer, você faz com extrema facilidade o que para outras pessoas talvez seja difícil fazer. E o mundo reconhece isso em você. Olha como você tem talento para fazer isso, para fazer aquilo. Geralmente, os talentos essenciais que a gente tem, eles aparecem muito cedo na biografia, aparecem logo nos primeiros anos, né? Quem tem filhos pequenos, sobrinhos e tal, vocês devem, né? Você olha para o menino, para a criança, já percebe que ela tem um dom, que ela tem um talento para alguma coisa. Eu estava esses dias no Franz Café tomando café de domingo, né? Então estava sentado ali, estava com o jornal aberto aqui, meu cafezinho aqui, né? Com essa cara de brava que eu tenho, né? Que fala, estava ali, tava... Aí de repente uma mãozinha assim baixa o jornal assim, um menino de uns 4 anos mais ou menos. O que você está fazendo? Eu estou lendo o jornal. Posso ler também? Pode. Aí ele deu a volta assim na mesa, veio aqui, né? Eu com o jornal aberto, ele botou a carinha dele aqui, né? E aí eu lendo o jornal, ele quietinho aqui, acho que estava lendo também, né? Aí daqui a pouco você escuta uma voz, Fernando, para de incomodar o homem, Fernando, vem aqui. Aí ele olhou para você, vou ter que ir. Acho que vai, né? Aí ele me deu um abraço, né? E Fernando, não é todo mundo que gosta de abraço, Fernando. Né? Dá para perceber que o Fernando tem um talento, né? Eu não sei se ele vai ser gerente de projeto político, né? Mas, né? Tem então, um talento claro aí, né? Uma das minhas sobrinhas, ela desenhava desde pequena, via mostrar, tio, olha aqui, tá, daqueles desenhos bonitos, tal, não sei o quê. Hoje ela é uma arquiteta, né? Então, se você pensa, esses talentos mais básicos, mais essenciais, a gente os carrega desde cedo, né? Às vezes, fazendo um processo de coaching com o pessoal de vendas, pessoal comercial, você pede para ele contar, o que você lembra da tua infância, o que te marcou, tal, não sei o quê, né? Um processo de life coaching. É muito comum o pessoal comercial lembrar de histórias, sabe, de vendia coisa, trocava gibi, juntava limão, vendia, fazia limonada, não sei o quê, papapá, né? Você percebe desde cedo, né, essa coisa de interagir com as pessoas, né, de fazer troca, de negociar, né, de barganhar. Tem talentos que a gente tem ao longo da vida também, que a vida nos dá oportunidade para desenvolver, outros que não, né? É muito comum, né, perto dos 20 anos aí, né, a gente exerce algum talento que a gente acaba esquecendo, que a gente acaba abandonando, né? E aí você vai encontrar, né, aí depois, alguns anos depois, principalmente entre os 42 aos 49 anos, que é onde isso costuma acontecer, pessoas resgatando esses talentos. Você sabe, o cara tinha um conjunto de rock quando tinha 19 anos, aí virou bancário. Aí você vai encontrar com 45 anos, né? Uma vez eu entrei lá no Memphis, nem sei se existe mais ali no Shopping Ibirapuera, né? Uma casa noturna, né? Meia de veinho lá, meio baile do cotonete, né? Mas eu cheguei lá e tal, aí tava lá no palco, assim, um cliente meu, um superintendente, né, de uma empresa ali com o conjunto dele. E era maravilhoso, né? Um cover dos Beatles, assim, lindo, né? Conversando com ele, eu tinha um conjunto quando tinha 17, 18 anos, mas não rolou e tal, e aí depois dos 40 eu resolvi retomar isso. A moça que era dançarina, aí você vai encontrar com 45, com 46 anos, né, na dança de salão, ou fazendo dança contemporânea, né? O cara que escrevia poesias, né, e aí, né, publica um livro, né? Então é muito comum a gente resgatar, né, esses talentos.
Outros a gente tem oportunidade de desenvolver, geralmente mais profissionalmente, e eles florescem, né? E são eles que levam a gente ao longo da nossa carreira. E que tipo de talento que eu estou falando? Né? Então, falando em termos organizacionais, a gente pode dizer, tem gente que tem talento para tomar decisões. Vocês concordam? Isso é um tremendo talento, o cara vai lá, analisa a situação, tal, faz assim, faz assado, não tem segurança, nada, não fica, né? Às vezes uma outra pessoa, né, você para tomar aquela decisão, você ia, o cara não, faz assim, faz assado, seguro, né, tranquilo, tal. É um tremendo talento. Tem gente que tem talento para organizar coisas. Vocês conhecem gente assim? Você entrega para ela assim, aquela zona, aquela bagunça tal, e daqui a pouco está tudo estruturado, né? Tudo organizado. Tem gente que tem bom humor. Concorda que o bom humor também é um talento? Né? Você tem alguém na equipe que tem um bom humor, que sabe usar na hora certa, né? Quer dizer, deixa o clima gostoso, deixa o clima agradável, o grupo está ficando tenso por alguma coisa, solta uma piada na hora certa. Né? Esses são talentos, né? Talentos para planejar, para analisar, né? Pessoas que são capazes de analisar uma situação, encontrar as causas mais profundas, né? Planejar detalhadamente as coisas. E nas empresas, né? O que a gente faz quando você percebe num jovem um desses talentos que eu estou falando? O que o gestor habitualmente faz? Você tem alguém que tem o talento para falar em público. O que você faz? Começa a expor, né? Não tem uns cursinhos, né, para essa pessoa dar, para essa moça dar, não tem umas apresentações para fazer, né? Você começa a explorar esse talento. A palavra explorar é boa porque ela tem dois sentidos, né? Explorar no bom e no mau sentido, né? Mas você cria palco, cria oportunidades para você desenvolver esses talentos, né? E aí as pessoas reconhecem os nossos talentos e a gente vai subindo, né, nas organizações. Mas tem um fenômeno que acontece aqui com o talento, que é um fenômeno muito comum, que depois de um tempo, esse talento ele pode se transformar numa caricatura. O que é uma caricatura, gente? A palavra caricatura, o que é uma caricatura? É algo exagerado, né? Como é que é uma caricatura do Luciano Huck? Aquele narizão, né, enorme, né? Uma caricatura do Lula, né? Carrega nos erros de português, né? Uma caricatura do Galvão Bueno. Ou então caricatura desenho mesmo, né? Tem gente que tem talento para desenhar isso, né? Vocês devem até contratar, né? Às vezes a gente contrata para eventos, workshops, né? Faz as caricaturas de todo mundo, né? Uma vez, um dos nossos programas de formação, né? Lá na formação de consultores, são 5, no último módulo, o rapaz fez uma caricatura para cada um, né? E entregou, né? Aí ele entregou uma caricatura minha, assim, que tinha um sapatão enorme, assim, bico fino, né, uma fivelona desse tamanho, calça justinha, apertadinha, uma papada aqui, né? Uma camisa xadrez, né? Eu achei que estava meio exagerado, né? Mas, em todo caso, via das dúvidas, eu resolvi comprar calça número maior, né? Do que estava comprando. Mas é algo que é real e você faz o que com aquilo? Você exagera. Né? Nesse nosso conceito aqui, como é que funciona isso? Então você tem um talento, né? Então digamos que você tem esse talento de tomar decisões. Ele pode se tornar uma caricatura disso. Como é que você sabe que um talento está se tornando caricatura? Tem algumas perguntas que você pode fazer. Né? Você pode perguntar para as pessoas o que você faz que as incomoda. Pode ser que o teu talento esteja se transformando numa caricatura. Que lugares, que ambientes que você vai, ou que discussões que você participa, que você percebe que você cria tensão. Já viram isso? Ou então, você conseguia resultado antes e chega num ponto da tua carreira, etc., tal, que os resultados começam a aparecer. Então, deixa eu exemplificar essa história da caricatura. Né? Vou contar uma história minha para vocês. Quer dizer, os meus pais, né, eles são, né, testemunhas de Jeová. Não sei se alguns de vocês aqui conhecem, né, a religião. Né? E quando eu era pequenininho, né, minha mãe botava, de domingo eu saía de porta em porta, né, tocando a campainha, vendendo a despertar. Né? Eu era bom nisso. Né? Mas eles têm uma característica na religião, né, que tem as reuniões, né, semanais e tal, né? E uma das reuniões, que é da quinta-feira, ou pelo menos era na época, né, são os próprios membros da comunidade que vão lá e fazem os discursos. Né?
E a minha mãe, o que que ela fazia? Né? Botava um terninho verde em mim com uma gravatinha borboleta, eu tinha uns 7, 8 anos e mandava eu lá na frente. Aí eu lá na frente, né, com 90, 100 pessoas, né, lendo a Bíblia, né, comentando, tal, não sei o quê, né. Aí um dia passou o servo de circuito. O servo de circuito é um tipo de gerente regional, assim, né. Olha que bonitinho aquele menininho, vamos levar ele para a Assembleia, né. Aí me levaram para a Assembleia, me lembro até hoje. Foi assunto de muita sessão de terapia isso, viu, né? 2.000 pessoas, né, e eu ali, né, do trêmulo ali, né, com 8 anos, né, lendo a Bíblia. Mas de uma maneira ou outra, né, eu tinha algum talento, né, foram criando essas oportunidades, eu desenvolvi algum talento para falar em público, né? E aí cheguei na faculdade de psicologia, né, tem várias psicólogas aqui, né, psicólogos, né? E aí chego lá, né? Como é que é a faculdade de psicologia, né? 60 pessoas, né? 55 mulheres, 5 homens, né? Os homens não são muito católicos também, né? Mas enfim, né? Todo mundo lá. E aí trabalho em grupo. Trabalho em grupo, cheguei com o primeiro grupo que eu estava participando, estava com as meninas e tal. O que eu falei? Foi dividir os papéis no grupo. O que eu disse que eu fazia? Deixa que eu apresento. E as meninas, o que elas falaram? Ótimo, vai lá, né? Aí eu fui lá, apresentei, e um sucesso, aplausos, tal, não sei o quê. E aí todo o trabalho em grupo que tinha, eu chegava no grupo, o que eu falava? Deixa que eu apresento. E elas, ótimo, que bom, né? Aí eu ia lá, apresentava, me cumprimentava. E isso foi ótimo, viu? Primeiro ano, segundo ano, foi perfeito. Mas no terceiro ano, começou o ano, eu cheguei no grupo que eu costumava falar, e aí, meninas, vamos trabalhar juntos esse ano? Não, o grupo já está completo. Como o grupo já não tem mais espaço, a gente vai diminuir o grupo, estava com muita gente. Então. Aí eu fui no grupo e tal, e posso trabalhar com... não, o grupo já está muito grande. Mas como grande? Vocês estão só em 3. Mas é o tamanho que a gente quer e tal. Nenhum grupo me aceitou. E eu tive que fazer os trabalhos sozinhos. A única solução que eu consegui para o caso foi mudar de classe no ano seguinte. O que aconteceu com o meu talento de falar em público? O que as meninas falavam de mim? No começo era um sucesso, né? Olha, né, que bom, que não sei o que e tal. Né? Depois de 2 anos, o que elas falavam? Aparecido, parasita, né? Não faz nada, chega no dia, dá uma lidinha ali, vai lá e apresenta e fica com todos os louros. Né? Ou seja, o meu talento de falar em público se transformou numa caricatura. Isso é muito, muito comum na carreira das pessoas. Agora vamos pensar juntos aqui. Um cara que tem o talento de tomar decisões. Qual que é a caricatura potencial que isso tem? Autoritário. Mas tem uma que é mais comum que autoritário, é centralizador. Porque como ele toma decisões com muita facilidade, o que acontece? Ele toma todas, né, as decisões. Né? Pode ser autoritário também, mas é mais comum ser centralizador. Fala. Como que eu consigo diferenciar? Por exemplo, você é referência para fazer apresentações, ou a caricatura. Entendi. É fácil, é fácil. Porque se você é a referência, é talento. Mas se você tem a imagem de parasita, de aparecido, fica mais forte a caricatura que o talento. As pessoas começam a não ver mais o talento e ver a sua caricatura só. Né? Deixa eu dar mais exemplos, acho que vai ficando mais claro. Bom humor pode ser um talento? Pode. Qual que é a caricatura disso? Brincalhão, não é sério. Né? E eu já vi mais de um executivo perder carreira, ser mandado ser demitido, porque sabe aquela coisa? O cara perde o emprego, mas não perde a piada. Né? Sabe, faz a piada na hora certa, faz a piada com a pessoa errada, no momento. Já vi mais de um caso de executivo se perder, se queimar completamente na organização por, né, não saber usar esse talento, né, e o transformar numa caricatura. O sujeito que tem o talento de organizar, qual que é a caricatura que isso pode se tornar? Metódico, burocrata, chato, né? O cara que tem o talento de analítico, né? Pode ser crítico, chato, quadrado. Outro muito comum é frio. Pessoas que são muito analíticas, tal, o cara não liga para pessoas, o cara é frio, o cara é distante, né? E como eu disse para vocês, como é que você percebe? Né?
Você conseguia resultado e não está conseguindo mais? Né? No meu caso foi bem claro, quando é que virou uma caricatura? Né? Deve ter tido sinais no ano anterior, né? Mas né, eu estava todo confortável lá, né? Ganhando os aplausos, as apresentações e tal, né? Não percebia, né? Até abusava, né? Chegava no dia lá, e aí deixa eu ver o trabalho, dava uma lidinha assim, tal, não sei o que, me enrolava, tal, não sei o que, né? E aquilo, né? Foi irritando, né? Incomodando as pessoas. Agora, nesse modelo aqui, se tem a caricatura, tem um outro fenômeno aqui, que é o fenômeno da alergia. O que é uma alergia? Do ponto de vista médico, o que é uma alergia? Uma irritação, é uma reação, mas tem uma característica, é uma reação o quê? Exagerada. Concordam? Você tem alergia, a gente tem um consultor lá que é alérgico a camarão. Esses dias escapou lá um pastelzinho de camarão lá, tivemos que correr com ele pro pronto-socorro, né? Fechou a glote, né? Estavam assistindo o Big Bang Theory, né? O Howard, né? Ele tem alergia a amendoim, né? Então tem um capítulo lá que dão um amendoim para ele, ele fica com a cara, né? Desse tamanho. Você tem alergia a ácaro, né? Você entra numa sala, o carpete está limpo, tal, tá todo mundo bem, mas você começa, né? Daqui a pouco enche aqui, né? Às vezes nasais, começa a se incomodar. É uma reação exagerada. Nesse modelo aqui, ligado aqui ao talento, é muito comum você também ter alergias. Que tipo de alergias? Esse cara que toma decisões, que tipo de pessoa dá alergia nele? E quando eu falo alergia, às vezes é físico mesmo, sabe? Incomoda, né? Que tipo de pessoas? Oi? Pessoas indecisas, pessoas prolixas, né? Como é que é essa história da alergia? Você deve conhecer também. Você não tem cliente lá, ou mesmo na área de RH, tem aquela pessoa, coitada, tudo que ela fala, o chefe dá uma burdoada. O cara abre a boca, pá, né? Aí o outro fala a mesma coisa. Olha, interessante, hein? Né? Porque tem uma alergia ali, né? Tem alguma coisa na atitude, no comportamento daquela pessoa que te provoca irritação, te provoca um mal-estar, né? Ou você interrompe ela, não deixa ela falar, ou às vezes você não interrompe, mas aqui por dentro você... Puta, quando é que ele vai parar de falar, hein? Não aguento, né? Não aguento mais. Geralmente tem uma relação com o talento, né? Então como é que você descobre a tua alergia, né? Que tipo de pessoa, que tipo de atitude, que tipo de comportamento que você percebe no outro que te causa incômodo, que te causa irritação? Às vezes, num olhar psicanalítico mais profundo, você pode se perguntar também o que você não gostaria de ser de jeito nenhum, né? E aí o que o outro serve de espelho, né? Esse cara, por exemplo, que toma decisões, ele tem muito medo de ser visto como bundão, como um cara que não decide e tal. E quando vem alguém que aparentemente, né, é indeciso, né? Eu nem sei se o cara é indeciso, pode ser que o cara tenha um talento de planejamento. E aí você traz uma proposta, o que ele quer fazer? Peraí, quais são as consequências, né? O que né? Quais são as causas, não sei o que, tal, você atropela o cara porque você não aguenta essa irritação. Às vezes é um medo, né? É um medo seu, de coisas suas, que quando você vê no outro, aquilo te provoca uma irritação muito grande. Agora, se você tem esse fenômeno, esses fenômenos, tem uma outra coisa que você pode aí fazer que pode ajudar a equilibrar esse sistema. E a gente chama isso de tarefa de desenvolvimento. O que é uma tarefa de desenvolvimento? É algo que você pode fazer que equilibra esse sistema aqui. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o nosso caso do sujeito que tem o talento de tomar decisões e ele tem uma imagem, uma caricatura de centralizador, faz microgestão, não sei o que e tal. O que ele precisava fazer para equilibrar isso? O que vocês diriam para mim? Qual que é o conceito? Delegar, perfeito. O conceito é, ele precisa aprender a delegar. Mas delegar ainda não é uma tarefa de desenvolvimento. A gente precisa desdobrar isso numa ação, de preferência pequena, porque você sempre começa as coisas pequenas, né? Para que a pessoa, o coach, possa dar um passo na direção desse equilíbrio.
Então vamos imaginar o seguinte, ele precisa delegar, é centralizador. Que tarefa de desenvolvimento você poderia propor para ele ou ele propor-se a si mesmo para poder equilibrar isso? Digamos que tem uma vaga aberta na área. Como é que ele contrata as pessoas? Normalmente, o que ele faz? Ele entrevista e ele decide, contrata. O que poderia ser uma tarefa de desenvolvimento para ele? O gerente de baixo dele decide, né? Talvez seja muito, mas talvez ele poderia, olha, além de você entrevistar, 2 dos seus gerentes entrevistam e você pergunta para eles o que eles acharam, né? Não quer dizer que você vai ter que ouvir ainda. Isso a gente pode deixar para um segundo passo, entendeu? Né? Você percebe que isso aproxima ele um pouco mais do equilíbrio? Né? O budget da área, quem que faz? Eu que faço inteiro. Alguém na área tem capacidade de fazer uma proposta, fazer um rascunho só. Se o João fizer, depois ele passa para você e aí você muda, faz do jeito que você quiser. Né? Você percebe que você começa a aproximá-lo. Vou dar alguns exemplos para vocês, que esse tema aqui para o coach é um tema muito importante, né? Como é que você ajuda o outro, né, a dar passos no seu desenvolvimento que ajude a equilibrar esse sistema. Um cuidado que você precisa tomar, tem o conceito clássico que vocês devem conhecer, que é o de zona de conforto, né? Zona de conforto, aquilo que você faz com tranquilidade, com conforto. O que acontece? Você chega para um funcionário seu, se é um líder e tal, olha... amanhã você faz uma apresentação, como acho que o caso que eu estava colocando. Amanhã você faz uma apresentação em inglês para a diretoria. Eu tiro o cara da zona de conforto e jogo ele para onde? Para zona de pânico. Concorda? O cara não tem dificuldade para fazer apresentações e tal, e amanhã você tem que fazer uma apresentação em inglês para a diretoria. Eu joguei na zona de pânico. E o que vai acontecer? Provavelmente um fracasso, um trauma. Né? Aí ele nunca mais vai querer. O que eu deveria fazer? Eu deveria jogar numa zona de tensão, né? Ou zona de aprendizagem. O que é uma zona de tensão? Semana que vem, apresenta para a nossa equipe aqui aquele projeto que você está tocando. E aí o que faz? Ele vai ficar tenso? Vai ficar tenso. Mas o que você começa a fazer? Você começa a ampliar essa zona de conforto e vai chegar uma hora que a zona de pânico virou zona de tensão, virou zona de aprendizagem. Né? Então é nesse sentido que você desmembra em pequenas tarefas e você vai ajudando a pessoa a caminhar passo a passo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho muito com indústria farmacêutica. Né? Não sei se vocês conhecem um pouco como é que é a estrutura da indústria farmacêutica. A base da estrutura são os representantes. Né? Sabe aquele carinha que a gente encontra no médico? Né? Antigamente eles levavam a Catarina, que é como eles chamavam aquela mala enorme. Hoje em dia é tudo com iPad e tal. Né? Mas enfim. Né? Tinha um rapaz, ele entrou como representante na indústria farmacêutica e ele tinha um talento fantástico. Sabe qual era o talento dele? Falar a verdade. Falar o que pensa. Outras pessoas podem chamar isso de assertividade, né? Mas ele... E aí o que aconteceu? Primeira reunião lá dos representantes, tal, não sei o quê, o pessoal de marketing pergunta, e aí pessoal, como é que está a nova campanha, né? E aí o pessoal da indústria farmacêutica, em geral, né, parece um exército, né? Todo mundo de cabelo curtinho, tal, não sei o quê, como é que ela está ótima, maravilhosa, tal, não sei o que, tal. Aí ele levanta a mão, olha, eu queria dizer que não está muito boa não, viu? Os efeitos colaterais que a gente está descrevendo no material não são que os médicos estão encontrando no dia a dia. Isso tira a nossa credibilidade. Né? Aí o gerente regional, esse menino é bom, hein? Vamos promover ele para gerente distrital. Né? Virou gerente distrital. Gerente distrital, aí vai para uma reunião, tal, na reunião o pessoal de supply chain, né, falando, não, então o nosso novo processo de distribuição, tal. Aí ele levanta a mão e fala, olha, mas vocês têm que tomar cuidado, pô, porque o processo não está bom. Né? O que está acontecendo? Eu tive na minha falta do produto 3 vezes, não sei o quê, tal. Né? Aí o diretor, esse menino é bom, hein? Vamos passar ele para gerente regional. E assim foi, ele foi subiu que nem um foguete. Em 4 anos era gerente nacional de vendas. A próxima posição é de diretor. Posição de diretor você discute em comitê, né? Então abriu a vaga de diretor comercial. Vocês conhecem como é que é a reunião de comitê. E aí, qual que é o perfil, né?
Então, o que o cara faz? Né? O diretor comercial, né? Um dos papéis principais é lá em Chicago, negociar, né, com os vice-presidentes lá, tá, definir o perfil. E aí, quem que a gente pode promover internamente? Né? Alguém falou o nome do nosso herói, né? E o fulano? O que o pessoal disse? Você tá maluco? Você vai soltar um rinoceronte numa loja de cristais? Né? De jeito nenhum. E ele perdeu a vaga. Passou mais um tempo, teve uma segunda oportunidade, ele também perdeu. Até que finalmente alguém deu um feedback claro para ele, né? Porque a gente conhece também, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade, né, depois de uma reunião de comitê ir lá e dizer, olha, você não passou por isso, por isso, por isso, por isso. Finalmente alguém colocou para ele, e aí arrumaram um coach, né, que era eu, no caso, né, para fazer coach com ele. Né? Mas foi muito interessante o processo com ele, né? Vocês percebem, mas talento é algo que está ligado com a nossa essência. Geralmente é aquilo que a gente mais se orgulha. Né? E eu me lembro, né, dessa pessoa, as lágrimas de uma sessão. Quer dizer que eu vou ter que mentir? Quando você falava em ser mais político para ele associa com uma política brasiliense, né, com isso que a gente está acostumado. Né? Para ele, a questão não era, a questão era mudar a essência. Se eu vou precisar mudar desse jeito, eu vou sair da empresa. Aí você pergunta, numa outra empresa você acha que vai ser diferente? Né? E aí foi todo um processo com ele, né? Até que ele entender, né, que tem mais a ver com a forma, né, do que efetivamente com o conteúdo. Né? Essa história de forma e conteúdo, esse pessoal comercial são divertidos, né? Eu pedi um exemplo disso, né, esses dias, e alguém falou assim, que nem você dá um brigadeiro dentro de um pinico para alguém. Né? Brigadeiro, bonito, gostoso, tal, mas a forma, onde ele está embalado, você vai levar, né, na orelha, né, ou coisa, né? A primeira tarefa de desenvolvimento que eu combinei com ele foi a seguinte, olha, você vai para a próxima reunião que você vai ter, ele estava reclamando que o pessoal de supply ia para as reuniões, não faziam nada que ele queria, era um inferno, tal, não sei o que, tal. Você vai fazer o seguinte, olha, você chega na reunião e você vai falar as mesmas coisas que você sempre fala, só que você vai começar da seguinte maneira, eu tenho outro ponto de vista. Aí você fala o que você quiser. Né? Eu vejo de outra maneira. E fala o que você quiser. Né? Aí ele foi para a reunião. Quando ele voltou, o que vocês acham que ele me contou da reunião? Parece que foi menos tensa. Você conseguiu que eles mudassem aquele relatório? Mudaram. Uma pequena mudança começa. Quando eu falo pequena mudança, né, há 2 anos atrás eu estava com uma empresa de consumo, né, e eles contrataram um monte de jovens, né, de gente nova para a área de produtos deles. Né. Eles queriam renovar, sair da caixa. Aí trouxeram pessoas das empresas mais reconhecidas aí, né, no marketing de consumo. Né, Ambev, Unilever, Procter Gamble, né, Danone e tal. Né. E aí, conversando com o rapaz, pediram para eu conversar com ele e tal, ele já estava 5 meses na empresa, falou assim, eu não vou ficar mais aqui não. Me contrataram porque disseram que viam em mim criatividade, inovação, tal. Tudo que eu falo, todo mundo recebe com 4 pedras na mão. É uma tremenda resistência nessa empresa, ninguém me escuta, tal, não sei o quê, né? Eu só fui entender quando eu fui facilitar uma reunião do grupo de marketing, e aí ele estava, né? Como é que ele começava? Ele sempre falava assim, então pessoal, lá na Unilever, ou lá na General Motors, ou lá na Procter Gamble, a gente fazia assim. Lá tudo, ele começava com lá na, e falava o nome da empresa anterior dele. O que passava pela cabeça das outras pessoas? Volta para lá. Não é isso? Passava. Volta para lá. Aí a tarefa de desenvolvimento dele era qual? Pelo amor de Deus. Você começa a dizer, olha pessoal, tem outras possibilidades. Poderíamos talvez fazer assim, assado, tal, né? E aí a tensão começa a diminuir, ele começa a ser mais ouvido. Às vezes a tarefa de desenvolvimento pode ser uma coisa tão complexa quando dá bom dia para as pessoas. E vocês sabem que eu não estou exagerando, né? Vocês sabem que eu não estou exagerando, né? O detalhe todo é que, às vezes, por exemplo, quem que tem essa dificuldade para dar bom dia? Geralmente, a gente que tem um talento muito analítico, são pessoas mais introvertidas, né? E aí, quando ele
cria uma distância com as pessoas, fica com uma imagem, a caricatura de que é um sujeito frio, que não liga para as pessoas, né? E muitas vezes, né, para não dizer na maioria das vezes, o problema é timidez. O problema é que dar bom dia é difícil mesmo, né? É que precisa combinar, né? Porque aí o cara começa a dar bom dia, todo mundo estranha, né? O que está acontecendo, né? Me lembro de uma situação com um coaching com um hospital, né? Uma diretora médica. Pesquisa de clima da área dela tinha dado um horror, né? E uma das coisas, feedbacks que ela recebeu na avaliação 360 da equipe é que ela era muito fria, muito distante, né? Que não, enfim, né? Que não fazia gestão de pessoas e tudo mais, né? Aí eu conversando com ela, né, o que você acha disso? Então não sei, Jaime, o que esse pessoal quer, o que esse pessoal espera, né? A gente tem tanta coisa aqui para fazer, eles querem o quê? Que eu fico pagiando, né, cada um deles, tal, não sei o quê, né? Mas, pô, você não poderia conversar com as pessoas, né, fazer um one-to-one com algumas, etc. Não, mas qual que é a desculpa que ela deu? Não tenho tempo. Eu chego aqui às 7 horas da manhã e saio 9 horas da noite todos os dias. Aí eu perguntei para ela, você almoça aqui? Almoço. Com quem que você almoça? Sozinha. Todos os dias. Eu até brinquei com ela, olha, acho que 5 dias é muito, né? Pode dar uma crise, né? Mas será que 1 ou 2 dias da semana, né? Porque você percebe, o problema não é a falta de tempo. O problema qual que é? É timidez, é introversão. Aí quando eu falei para ela, olha, né, tem 5 horários aí, né, pra gente trabalhar. Mas o que eu vou falar com as pessoas? Aí eu brinquei, sei lá, a primeira vez faz com a Joana, se ela vai falar o tempo inteiro, né? Você não vai precisar, né? Tem gente aí que você não precisa se preocupar, né? Mas a ideia qual que era, né? Quer dizer, aí ela começou, né? Conversa com uma, conversa com outra, né? E começa, né, aí a descristalizar essa imagem, né? Então uma coisa que você precisa tomar cuidado também quando você está no processo de coaching o problema não é as ações que o sujeito faz, é os bloqueios internos que ele tem para fazer aquilo, né? Então no caso dela o tempo é só quando tira aquela justificativa, né? Aí a pessoa, né, ela tem que se confrontar, né? Quer dizer, você vai enfrentar, né, essa timidez ou não vai? Quais são as consequências de não ir? Quais são as consequências de ir, né? Então a proposta da tarefa de desenvolvimento é algo que você faça em que você consiga equilibrar esse sistema aqui. E de novo, em pequenas coisas. A gente tem trabalhado bastante aqui, não dá solução, né? Deixa o outro criar. Mas esse é um tema que nós, como profissionais de RH, a gente tem experiência. A gente pode dar alternativas, pode sugerir coisas. De preferência não sugere uma só, tá? Mais de uma, né? Para ele poder ser o protagonista, né? Pelo menos tomar a decisão de qual que ele faz. Pois não. Sobre essa metodologia, que ela é super clara da gente entender como que às vezes o talento ele já pode estar sendo percebido como uma caricatura, enfim, e poder trabalhar com coaching nesse sentido. Mas no teu modelo, tu chega a expor esse diagrama ou tu simplesmente... Sim, você pode expor o diagrama. Esse modelo você não usa só em coaching também, né? Eu uso em desenvolvimento de lideranças, porque você pode trabalhar o tema de feedback. Depois você pede para as pessoas trocarem feedback nesse modelo e ele cria uma leveza. Eu não vou fazer com vocês aqui porque vocês não se conhecem, né? Mas quando eu faço em company, aí geralmente junta depois dessa palestra, né? E aí você preenche o seu formulário e tal, e a gente troca percepções. Então você pode apresentar esse conceito, né? O que a gente tem que tomar cuidado como coach, né, é para não virar aula a sessão, né? Então agora você introduzir um conceito, né, para você poder trabalhar, para você poder usar, não tem problema nenhum, né? Outro conceito clássico que eu uso também é um conceito do Peter Drucker, né? Aí saindo aqui desse modelo aqui, né? Eu comecei minha carreira de desenvolvimento fazendo um treinamento de liderança que chamava-se Gerente de Organização. E eram 5 filmes do Peter Drucker, isso em 1980, né? Então, e os filmes chegavam aqui no Brasil 10 anos depois, estreado lá, né? Então, eles tinham vários títulos. Tinha um que era Como Motivar Sua Equipe. Tema interessante, né?
E aí tava lá o Peter Drucker, né? Jovenzinho, com seus 70 anos, né? Ele morreu com 100, né? Com aquela gravatona assim. Para vocês terem uma ideia como o filme era antigo, o cliente era o Capitão Kirk. Era o gerente da fábrica, era o William Shatner, né? E aí eles estavam lá conversando, aí o Capitão Kirk, né, que é o gerente da fábrica, perguntou, Peter, como é que eu faço para motivar pessoas? Aí o Peter coça assim, olha, vou te responder essa pergunta. Esse tema eu estudei a minha vida inteira. Li todos os livros que você possa imaginar, fiz inúmeras pesquisas, mas preciso te confessar uma coisa. Eu não tenho a menor ideia de como é que faz para motivar pessoas. Mas eu sei como é que desmotiva. E você também sabe. Vamos elencar as coisas que você faz, que você desmotiva as pessoas, aí você para de fazer e vamos ver o que acontece. Né? Então, muitas vezes, na sessão de coaching, eu conto essa história, né, para propor o quê? Vamos perguntar para as pessoas da tua equipe o que você faz que desmotiva? Aí tem várias maneiras, manda um e-mail, né, para elas, manda um para o coach. E aí, quando vem o relatório, né, das coisas que ele faz que desmotiva, né, o que vocês acham que aparece? Não tira os olhos do computador quando está falando com a gente, não dá bom dia, não fala por favor. Não são coisas muito sofisticadas assim, né? E aí você começa a trabalhar. Então você pode usar conceitos numa sessão e a partir do conceito você trabalha, né? Então esse conceito você introduz em 10 ou 15 minutos, faz junto com ele o exercício, né? As perguntas, né? O que você faz que as pessoas se conhecem, né? O que você faz com facilidade, faz bem feito, sem grande esforço, né? O que você faz se você acha que incomoda as pessoas? Onde é que você conseguia resultado antes que você não está conseguindo hoje? Então você faz as perguntas com ele, constrói esse modelo com ele e ele vai ter uma série de insights sobre temas de desenvolvimento que ele pode ter.